Campina Grande, sexta-feira, 8 de novembro. Hoje celebra-se o Dia Mundial do Urbanismo e o Dia do Aposentado. É com muita tristeza que nós, que estamos na condição de aposentados, recebemos uma aposentadoria que muitas vezes mal dá para comprar os remédios e cuidar da saúde. Depois de tanto tempo dedicado ao serviço, à profissão, ao seu trabalho, no final da sua existência, no resto de vida que tem ainda para desfrutar, a sua aposentadoria deixa muito a desejar. Esperamos que as autoridades competentes deste país reconheçam que o aposentado ele deveria ter um salário justo e digno durante a sua velhice ou durante o tempo que lhe resta para desfrutar da vida com a sua família. Portanto, neste dia do aposentado, nós deixamos esse recado para as autoridades competentes. Logo mais estaremos ouvindo outra vez o professor Hertz. Ele foi um dos conferencistas da nossa Conferência da Juventude promovido pela Igreja do Calvário, a qual teve como tema Liberta-me. Quantos jovens estão necessitados de serem alcançados por uma libertação, muitas vezes da dependência das drogas, e outras vezes estão necessitados realmente de serem alcançados devido a tantas dificuldades pelas quais muitos jovens são tentados. A promiscuidade, a prostituição, o crime ou a criminalidade muitas vezes tem deixado jovens algemados e presos, portanto precisando de serem libertos. E somente Jesus pode libertá-los. Ele próprio nos diz em sua palavra: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Queremos deixá-los antes com o cantor e pastor Armando Filho, interpretando a música Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Deleite-se com esta música. Cante. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Canta, Bigley. Nada de ficar sofrendo angústia e dor em seu complexo interior, dizendo a Jesus que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Quero ouvir, quero ouvir. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você. Até prometer feliz, deixe-me ver e deixe-me ver. Daí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo. Você tem valor, o Espírito Santo que move em você. Daí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo move em você. Você tem valor, o Espírito Santo, ele se move em você. Glória a Deus. Houveram aqueles que acreditaram no extremo da graça de Deus. Que extremo era esse? Uma vez que eu fui alcançado pela graça de Deus, eu posso fazer exatamente tudo aquilo que eu quiser.
Essas pessoas se tornaram os libertinos. Em outras palavras, se Deus me salvou, se Deus me alcançou, se a graça de Deus faz parte da minha vida, eu tenho a liberdade para agir da forma como eu quiser, inclusive pecar, sabendo que já fui alcançado pela graça de Deus e que de certa forma Deus ele tem o dever de me perdoar. Afinal de contas, a graça de Deus faz parte da vida do crente. O apóstolo Paulo está enfrentando esses dois problemas. Por um lado, uns querem tornar a graça algo mais pesado. Por outro lado, outros querem tornar a graça algo mais libertário. Eu posso fazer exatamente o que eu quiser. A graça de Deus está comigo. De tal forma, meus irmãos, que se você chegasse na igreja de Gálatas naquele período, você não conseguia fazer a distinção entre aqueles que estavam dentro da igreja e aqueles que estavam fora da igreja. Parecia ser o mesmo público, porque as pessoas viviam exatamente da mesma forma. E o primeiro conselho do apóstolo Paulo no versículo 16 é exatamente esse: andai no Espírito e jamais satisfaça aos desejos, às vontades e tudo aquilo que a carne apresenta. Qual é o primeiro elemento de conselho do apóstolo Paulo para esses dois grupos? Uma vez que vocês creem na justificação pela graça mediante a fé, vocês possuem o objetivo agora de viver de acordo com o Espírito, de tal forma, meus irmãos, que diante da conversão, nós entramos em uma luta incansável em nossas vidas, de carne contra o Espírito, e de fato vai vencer aquele que for melhor alimentado. Se você alimentar mais a carne, provavelmente na sua vida, a carne vai vencer mais. Se você alimentar mais o Espírito, provavelmente o Espírito vai vencer. Mas o ponto que Paulo, ele nos insere a partir do versículo 16 do capítulo 5, é exatamente esse. Quando você é alcançado pela graça de Deus, você não vive as suas vidas como uma espécie de super-herói. Como se o pecado não fizesse mais parte, como se os vícios não lhe acometessem mais, como se os problemas de uma carne não pudessem mais infligir dor à nossa vida, como se o pecado não fosse mais uma realidade em nossa existência. É exatamente o contrário. Diante da salvação, aí é que a nossa luta começa. Diante da salvação, aí é que nós enfrentamos os nossos maiores dilemas. Porque até então, meus irmãos, antes da conversão, você sempre vai satisfazer o desejo da sua carne. Mas diante da conversão, nós temos uma compreensão agora. E que compreensão é essa? Toda vez que a carne é satisfeita, eu estou ferindo a santidade do meu Deus. Todas as vezes que eu trago como preferência uma satisfação em meus desejos, eu estou ferindo aquilo que Deus me apresentou como santidade para que eu possa viver a minha vida. E essa luta vai fazer parte da nossa existência até o dia em que o Senhor retornar para buscar a igreja. O primeiro conselho do apóstolo Paulo é exatamente isso. Meus irmãos, diante da conversão, vocês têm muita coisa a perder agora. É por isso que as suas vidas, elas precisam ser vividas no Espírito. Meus amados irmãos, o primeiro conselho que o apóstolo Paulo ele nos traz aqui, é que o pecado traz consequências danosas para as nossas vidas. Todas as vezes que nós flertamos, que nós brincamos, e que nós nos apresentamos como aquelas pessoas fortes o suficiente para suportar o pecado puxa o nosso tapete e mostra que ele tem mais força do que a gente. O pecado traz consequências danosas para as nossas vidas. O pecado acaba com a nossa alma. O pecado destrói a nossa existência. O pecado destrói tudo aquilo que nós já construímos em nosso Deus. O pecado nos reduz a absolutamente nada. O pecado expõe a nossa vergonha. O pecado mostra quem nós somos de fato. O pecado acaba com as nossas vidas, destrói as nossas famílias, derruba ministérios, acaba com países. Meus irmãos, o pecado sempre cobra a conta da sua vida. Não pensem em absoluto que se você pecar e viver no pecado, e a sua mente estiver tão cauterizada com aquilo, ao ponto de você
não sentir mais as consequências e o peso do pecado, não pense que o pecado não vai cobrar a conta. Meus amados irmãos, o pecado sempre vai cobrar a conta das nossas vidas por aquilo que nós fazemos. O primeiro conselho do apóstolo Paulo é exatamente esse. Meus irmãos, uma vez que vocês conhecem o Espírito, por favor, vivam no Espírito. Não satisfaçam mais os desejos e as vontades da sua carne. Vivam de modo digno daquele que lhe comissionou e que lhe transportou do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. O nosso objetivo no final de todas as coisas é nos apresentarmos irrepreensíveis diante do nosso Senhor. Meus irmãos, pecar vai custar caro demais. Pecar vai doer demais, pecar vai nos fazer sofrer demais, o pecado vai acabar com as nossas vidas, o pecado vai destruir exatamente tudo aquilo que nós construímos em Deus. Por isso, meus irmãos, andem no Espírito, porque vocês já sabem como é bem melhor servir ao nosso Deus. Meus irmãos, se nós pudéssemos fazer uma espécie de exercício mental, e parar para pensar nas nossas vidas, antes da conversão e depois da conversão, eu custo acreditar que alguém que foi alcançado verdadeiramente pela graça de Deus, vai sentir o desejo de viver as suas vidas de novo, como se você nunca tivesse sido alcançado pela graça de Deus. Eu acho que é até difícil nós imaginarmos, numa espécie de exercício mental, como é que nós poderíamos viver as nossas vidas se Cristo não nos tivesse alcançado. Eu não consigo imaginar como eu viveria a minha vida se o Senhor Jesus Cristo não tivesse me transportado do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Eu sequer consigo imaginar onde eu estaria, como eu viveria, e tudo aquilo que o Senhor me deu nele, para viver a sua vida para Ele. Vivendo agora no pecado, vivendo agora numa vida de luxúria, vivendo agora na perdição, vivendo agora totalmente separado do meu Deus. Viver no Espírito, meus irmãos, é bem melhor do que gastar as nossas vidas vivendo no pecado. O primeiro conselho que Paulo nos dá é exatamente esse. E o apóstolo Paulo segue agora no versículo 17, com mais alguns outros conselhos que nós temos aqui. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Dentro desse versículo 17, a ideia que Paulo ele nos traz aqui, é que diante da conversão, a nossa imagem, ela agora vai ser direcionada para aquilo que apresenta o nosso Deus. Meus irmãos, a nossa vida constantemente é feita de espetáculos. Só que quem faz os espetáculos das nossas vidas é aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. Em outras palavras, algo só tem importância para você, algo só tem valor para você, se você atribuir a essa coisa valor e o grau de importância que você acha que aquela coisa tem. Em outras palavras, é você que faz o espetáculo daquilo que os seus olhos gostam de ver. Quando nós somos alcançados pela graça de Deus para vivermos as nossas vidas no Espírito, o que Deus faz é tirar o espetáculo daquilo que o mundo se apresenta diante de nós, e o próprio Senhor Jesus se torna agora o espetáculo das nossas vidas. De tal forma, meus irmãos, que se antes da conversão você não tinha prazer em Deus, diante da conversão você tem total prazer em Deus, porque Ele mesmo se fez espetáculo na sua vida. E ainda que nós venhamos viver as nossas vidas nessa luta constante entre pecado e espírito, existe agora a possibilidade de você focar e viver o espetáculo do Espírito, porque o próprio Cristo se fez espetáculo na sua vida. Diante da conversão, diante da salvação, de fato, meus amados irmãos, aquilo que antes não nos apetecia, aquilo que antes não nos chamava a atenção, passa agora a ser o motivo pelo qual nós desejamos viver as nossas vidas. Se antes o Senhor Jesus não chamava a atenção da sua vida, se antes o Senhor Jesus
não era o aspecto primordial, principal da sua existência. Diante da salvação, diante da conversão, ele passa a ser o espetáculo de toda a nossa existência. De tal forma, meus irmãos, que é plenamente possível para o cristão viver a sua vida sob o espetáculo de Cristo. Ainda que seja difícil, é possível focar em Cristo e viver no Espírito. É possível ser guiado por Cristo. É possível ser guiado pelo Espírito. É possível ser conduzido pela salvação. Cristo se torna o espetáculo da nossa existência. Ainda que seja difícil, meus irmãos, quando nessa luta entre o Espírito e o pecado, nós conseguimos vencer, nós vencemos por causa daquilo que Cristo é em nossas vidas. Nós só vencemos as nossas batalhas por causa da graça de Deus sobre nós. É por isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo aqui no versículo 17 vai nos dizer, de maneira bem direta e objetiva, que nós vivemos uma luta constante entre pecado e espírito. E nós precisamos ser guiados pelo Espírito, para que nós não venhamos fazer aquilo que verdadeiramente a nossa carne desejaria fazer. E quando você acerta, e quando você caminha em santidade, e quando você é conduzido pelo próprio Deus, tudo isso acontece em sua vida, não por causa das suas capacidades, das suas habilidades, não por causa do seu currículo vasto, ou porque você tem uma conta recheada. Tudo isso acontece por causa da graça de Deus em sua vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 7, vai dizer exatamente isso. Um texto extremamente conhecido do apóstolo Paulo, quando ele diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim um pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de Deus, que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei, mas segundo a carne, da lei do pecado. Em outras palavras, meus irmãos, se há qualquer bem em você, esse bem só existe por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando você pratica o mal, aquele ali é exatamente quem você é, sem Jesus Cristo, sem o Senhor Jesus Cristo. E nós vamos viver as nossas vidas constantemente nesse conflito, da carne militando contra o Espírito e o Espírito militando contra a carne. E todas as vezes que você acertar, a glória de Deus, e todas as vezes que você errar, a culpa é sua. Para que em absoluto você nunca arrogue para si a característica de ser o Todo-Poderoso, aquele que merece toda honra, toda glória e todo louvor, mas que todas as vezes que você acertar, você olhe para os céus e agradeça a Deus por aquilo que Ele fez na sua vida, sabendo que a glória é dEle, a honra é dEle e o louvor é dEle. O apóstolo Paulo, portanto, arremata essa primeira sessão dizendo o seguinte: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ser guiado sob a lei é estar em maldição. Ser guiado sob a lei é estar em pecado. Ser guiado sob a lei é estar condenado. Porque a lei vai olhar para você e vai mostrar quem realmente você é. E vai lhe fazer perceber que ainda que você seja, ou arrogue para si, a característica de ser extremamente bom, de ser extremamente honesto, de ser o arauto da moralidade, de ser o bom caráter, o bom moço,
você ainda vai escorregar em algum ponto específico da lei. E esse escorregão vai ser suficiente para condenar toda a sua vida. Mas quando nós somos guiados pelo Espírito, conduzidos pelo Espírito, nós encontramos graça, nós encontramos misericórdia, nós encontramos salvação, nós encontramos esperança, nós encontramos segurança. Meus irmãos, isso é poderoso demais, porque você não vai viver a sua vida de maneira perfeita, e vai chegar um momento que você vai escorregar, e na vida do cristão, o escorregão de fato acontece, e não é uma prática cotidiana, mas se você é guiado pelo Espírito, quando isso acontecer na sua vida, o Senhor Jesus, Ele tem poder para te chamar novamente para perto, para tratar as suas feridas, transformar o coração de pedra e te dar novamente um coração de carne, porque o nosso Deus, Ele é poderoso. Mas isso só acontece se nós formos guiados pelo Espírito. Se nós precisarmos da lei para guiar as nossas vidas, nós seremos condenados constantemente, porque você não vai conseguir ser perfeito. Mesmo diante da salvação, vai chegar um momento em que você vai falhar. Mesmo diante da salvação, vai chegar um momento que você vai cair. E nesse momento, nós vamos precisar da misericórdia do Deus Todo-Poderoso, para nos reerguer novamente, nos fazer olhar para a frente e nos conduzir em triunfo até o dia que o Senhor voltar para buscar a igreja. Nós só vamos triunfar se nós formos guiados pelo próprio Deus. Nós só vamos vencer se nós formos guiados pelo nosso Deus. Nós só vamos alcançar a eternidade se nós formos guiados pelo nosso Deus. Depois disso, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele precisa tratar, a partir do versículo 19, alguns problemas que tomavam conta daquela igreja ali. Essa lista de pecados que o apóstolo Paulo nos traz aqui, não é uma lista exaustiva, ou seja, o apóstolo Paulo não está falando de todos os pecados aqui. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo é, dentro da igreja de Gálatas, esses pecados aqui eram os maiores. E esses são os pecados que nós precisamos tratar. E meus irmãos, esses são os pecados que ainda tomam conta das nossas vidas ainda hoje. Paulo, portanto, divide esses pecados em algumas características. Pecados sexuais, pecados de idolatria, pecados no relacionamento e pecados que envolvem tão somente a gente. Aquilo que nós pensamos e que às vezes não é externado, mas que toma conta das nossas vidas. Na primeira lista de pecados trazidas pelo apóstolo Paulo, os pecados sexuais, nós temos prostituição, impureza e lascívia. É interessante, meus irmãos, que Paulo, ele trabalha essa primeira lista de pecados aqui como uma ordem progressiva de fato, que começa na prostituição e vai terminar na lascívia. Dentro de um panorama geral desses três pecados, prostituição, qualquer relação sexual que não foi autorizada por Deus e que, portanto, é uma relação sexual clandestina. Sexo antes do casamento, adultério, sexo de pessoas de mesmo gênero, de mesmo sexo, ou sexo entre naturezas distintas, como, por exemplo, um homem e um animal. Na prostituição, nós temos todo esse tipo aqui de características sexuais. Depois o apóstolo Paulo, ele segue com a impureza. Quando um homem, ele é lançado na prostituição, de tal forma que ele começa a praticar o ato sexual, sem se preocupar com as características que Deus apresenta para um sexo genuíno, a consequência da prostituição é a impureza. Essa pessoa provavelmente não vai conseguir mais realizar nenhum ato ou falar mais absolutamente nada que não seja de cunho sexual. E a consequência da impureza vai ser a lascívia. O que é a lascívia dentro desse contexto que Paulo está inserido aqui? É a mente cauterizada pelos pecados sexuais. Em outras palavras, o indivíduo, ele está tão afundado no pecado sexual, que agora ele não se preocupa mais naquilo que as outras pessoas vão pensar dele, e naquilo que o próprio Deus vai pensar acerca dele.
Em outras palavras, a sua mente já está tão cauterizada com o pecado sexual, que esse indivíduo ele não está mais preocupado com as consequências daquele ato. Ele só quer viver a sua vida, ele só quer sexo a todo custo, ele só quer prazer a todo custo, ele só quer mulheres a todo custo, ele só quer homens a todo custo, e pouco importa o que as outras pessoas vão pensar dela, ou aquilo que o próprio Deus pensa acerca dessa pessoa. Ela só vai querer satisfazer os seus desejos, satisfazer a sua carne, satisfazer as suas vontades. A sua mente já está tão despreocupada com aquilo que a Sagrada Escritura revela quanto à área sexual, que pouco importa o nível de condenação que aquela pessoa vai sofrer. Ela só quer prazer, ela só quer sexo, ela só quer adultério, ela só quer a satisfação da sua própria carne. Agradeço a você, internauta, telespectador da TV Master, TV a cabo Canal 20, que esteve conosco. Nesse final de semana, vá ao templo mais próximo da sua casa, no seu bairro, na sua cidade, há um templo evangélico. Vá prestigiar o culto nesse domingo em uma igreja mais próxima à sua casa. Se você reside em Campina Grande e desejar fazer-nos uma visita, quero deixar este convite para você participar conosco nesse domingo, a EBD, Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã, culto divino às 18 horas. Lembrando também que nos dias 16 e 17, sábado e domingo, a Igreja Evangélica Congregacional do Calvário estará em festa. Estaremos celebrando 53 anos de emancipação eclesiástica. O Conjunto Coral Sarah Callen também estará celebrando o 43º aniversário, inclusive foi especialmente convidado para pregar no sábado o pastor Jamerson, no domingo o pastor Moisés. Você está cordialmente convidado com a sua distinta família. Desejamos a todos um bom dia, um bom final de semana e segunda-feira, com certeza, estaremos outra vez juntos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Até lá! Quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és o oleiro, barro sou eu. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero